Olá, tudo bem com vocês? Sou a Regina Scanfella, especialista em gestão da qualidade e eu ajudo pessoas a formarem equipes de sucesso. A equipe com pessoas competentes, confiáveis, engajadas, tudo de bom que a gente quer, não é verdade? Quem tem uma equipe, quem trabalha numa empresa ou trabalha em escola, qualquer pessoa que tenha uma equipe, sempre quer trabalhar em harmonia, né? Com o pessoal, todo mundo unido, todo mundo junto, felizes e contentes. Então, eu estou fazendo aqui as lives. Agora eu estou fazendo um desafio diariamente. Eu estou fazendo essas lives no meu horário de almoço, então é meio corrido, mas a gente vai dar conta. Eu vou passar um conteúdo de muito valor para vocês, tá bom? Hoje o tema é como fazer pessoas indisciplinadas seguirem as regras da equipe. Pessoal, porque qual empresa ou qual equipe não tem sempre aquela pessoa, não sei o que acontece com as pessoas, né? Não conseguem seguir regras, dão um jeitinho de sair fora da regra, de não cumprir nada do que é determinado. Aí a gente pede para fazer uma coisa, eu vou fazer, e acaba dá nó, faz outra coisa, você pede fazer uma coisa, faz outra. Parece criança às vezes, né? Eu não sei. Eu acho que parece. Pensa que dá nó, mas aí quando a gente lidera uma equipe, a gente está na frente de uma equipe, a gente tem sempre que estar atento para que esses problemas, se caso acontecerem, a gente saber como lidar com isso, com essas pessoas, né? Para a gente resolver de uma forma bem amigável. Ai, gente, olha, eu vou ser franca com vocês. Agora de manhã, estava um vendaval aqui na minha cidade e deu frio, mas agora esquentou. Deixa eu tirar essa jaqueta aqui, porque eu morro de frio. Qualquer ventinho, seja bem-vinda. Qualquer ventinho, eu já tô congelando, começa a ficar espirrando. Agora esquentou. Bom, então, essas pessoas, como eu falei, das pessoas que indisciplinadas, né? É um termo diferente, mas as pessoas indisciplinadas, elas dão um certo trabalho para a gente. E a gente tem que saber como lidar com elas, né? Não é fácil, eu sei, mas tô aqui para dar umas dicas legais para vocês, vocês vão gostar, tá bom? Bom, e quais são os problemas que essas pessoas causam nas equipes, né? Vocês sabem que, às vezes, a indisciplina, ela pode causar muito prejuízo para uma empresa. Às vezes é um telefone que não é atendido, uma venda que deixa de ser feita, às vezes é um e-mail que não é respondido, é um cliente que deixou de ser atendido, ou algum problema que deixa de ser resolvido por conta de não abrir e-mail, de, de não atender o telefone. Tudo isso tem um jeito para resolver, tá bom? E por que algumas pessoas são indisciplinadas? Tem algumas razões para isso, né? Às vezes a pessoa já sempre, às vezes é o primeiro trabalho que ela teve na vida, nunca trabalhou antes, né? Aprendiz ou funcionário novo que não conhece as regras ainda da empresa e aí começa a dar esse tipo de problema, né? Então, hoje eu vou passar para vocês algumas dicas de como que vocês resolvem isso, tá? Fica aqui comigo até o final, porque lá no final vai ter muita dica para vocês, tá bom? Agora, se não quiser ficar, paciência, né? Eu não posso exigir nada de vocês. Mas fica aí, vocês vão gostar. Tem muita informação para vocês, tá? Como que a gente lida com as pessoas difíceis, então? Às vezes, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai contratar uma pessoa, eu sempre gosto de falar isso, porque é muito importante. Às vezes tem gente que contrata a pessoa só porque a pessoa é conhecida, porque a pessoa está precisando, porque a pessoa é simpática. Às vezes, o fato de você contratar para ajudar a pessoa, você acaba se prejudicando. Então, fica
Bem atento a isso. Atento às pessoas da equipe que já estão lá, tá bom? Se a pessoa já estava e você está aprendendo agora como lidar, tenha calma, faz como você faz com uma criancinha. A criancinha está aprendendo a andar, está aprendendo a falar. Você tem que dar muitas chances para ela poder crescer, para ela poder falar e andar, né? Então, a mesma coisa com um funcionário, com alguém da sua equipe, certo? Sempre tenha paciência. Às vezes, a pessoa tá passando na porta lá, vê um aviso. Ai, tô precisando de atendente. Vou colocar atendente aqui, que às vezes chega numa empresa, a primeira coisa que precisa, às vezes, é de um atendente, né? Um vendedor. Aí tá lá a pessoa desempregada, passando na frente da loja, do seu negócio, do seu empreendimento, parece que tropeça e cai dentro da sua empresa, né? Ou lá onde você trabalha. E aí você conversa, pessoa simpática, você faz aquela entrevista de 15 minutos. Ah, gostou da pessoa, porque a pessoa trouxe um currículo bonito, ela é boa e ela é simpática. E você acaba já contratando. Eu sempre falo isso. Cuidado com quem você vai contratar. Sempre tome muito cuidado. Porque assim, se você não faz uma boa entrevista, você não vê realmente a capacidade da pessoa, conversar com quem por onde ela já passou, às vezes não é o primeiro emprego da pessoa, às vezes ela já trabalhou em outros locais. E aí você vê o currículo lá, tá bonito, chama e contrata. Às vezes a pessoa já teve empresa, às vezes já trabalhou em várias empresas e parece, quando você olha o currículo, que ela tem bom conhecimento, que ela sabe de muita coisa e que ela vai te ajudar. Mas você não tem certeza disso. Às vezes ela passou por vários locais de trabalho porque ela não foi aceita, não foi bem-vinda nos outros, porque ela aprontou alguma coisa nos outros. Então, atenção, faz a entrevista, faz uma sondagem na contratação da pessoa, conversa lá nas outras empresas, se você conhece os outros empreendedores com quem essa pessoa já trabalhou, conversa com eles, pesquisa, faz uma sondagem, tá bom? E se a pessoa já trabalha com você, faz uma sondagem lá na equipe também, tá certo? Porque às vezes, poxa, você contrata a pessoa na maior das boas vontades, achando que a pessoa é o máximo, e o que acontece? Ela começa a falar gíria, que é coisa que. Tem empresa que até tolera gíria, que é o jeito da empresa já falar gíria, tal, e não tem problema. Mas tem empresa que é mais conservadora, mais reservada e não aceita gíria. Por isso, a gente tem que ficar atento mesmo na hora de contratar o pessoal, tá? Então, primeira coisa na contratação, verifica, faz a sondagem. E se a pessoa já está lá no seu local de trabalho, já trabalha lá, você sempre esteja atento para você poder corrigir isso, tá bom? E assim, quando você vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa, eu estou falando bastante com o empreendedor, mas bastante agora nesse item, tá bom? Mais para frente, vocês vão ver que tem outros itens que também vão te ajudar, e não precisa ser só empreendedor, não. É que contratação, geralmente, né? Apesar que tem o pessoal de recursos humanos que também pode fazer essa parte. Então, o que você pode fazer? Quando vai contratar alguém, você contrata com contrato de experiência, tá? Fala com o seu contador e se tiver... Tem algumas formas de contratar por experiência. Pode contratar 45 mais 45, 30 mais 60 dias. O total dá 90 dias, tá? Mas conversa com o contador para ver qual que é a melhor solução, tá bom? E aí, quando está em contrato de experiência, ela está em experiência. Se não passou na experiência, não passou, paciência. Continua, vida que segue, tira ela fora, tá? Da sua organização, da sua empresa. E
Às vezes, tem aquela pessoa também que ela tá lá e ela acaba desaparecendo, né? Ela sai, eu vou ali tomar um cafezinho, já volto, e volta depois de muito tempo. Às vezes, até é uma pessoa que, por exemplo, ela tirou uma licença por algum motivo, acidente ou maternidade, e aí, quando ela volta, que o prazo da licença dela já se esgotou, que ela já está lá dentro da normalidade, não tem a parte de licença maternidade tem uns adendos aí, né? Tem umas particularidades, mas sempre atento como que está o contrato de trabalho, tudo certinho, e se tiver tudo normalizado para você não se prejudicar e também não prejudicar toda a equipe, que às vezes uma pessoa ela acaba contaminando a equipe toda, tá? Então, se atenta, a pessoa some, desaparece e volta depois de 1 hora, porque foi tomar um café na padaria, se a sua empresa tem essa possibilidade, tá? Se isso pode acontecer, a hora que ela volta, chama ela e conversa. Chama ela numa sala, não vai chamar a atenção dela em alto e bom tom para todo mundo escutar. Mas chama no reservado, conversa, fala que isso aí prejudica a equipe como um todo, porque a equipe é uma engrenagem. Se uma tá falhando, toda a equipe falha também. Então, sempre é bom lembrar que trabalho em equipe deve ser sempre respeitado, sempre a equipe tem que estar em sintonia, tá bom? Tem também aquela pessoa que é rebelde. Aquela pessoa que é rebelde, que você fala as coisas, ela não quer saber de te atender, ela grita com os colegas da equipe. Nesse caso, como que a gente resolve esse tipo de problema da pessoa rebelde? Às vezes, a gente tem vontade de xingar uma pessoa assim, né? Mas olha, eu vou falar para vocês, xingar, entrar em conflito, desrespeitar a pessoa, não faça isso. Olha, quando você quer xingar, o xingamento parece que você está pegando uma brasa ardente e vai jogar na pessoa. Aí você joga na pessoa, porque você está com muita raiva. E daí você pode até acertar. Às vezes você acerta, às vezes você erra, mas uma coisa é certa: em todas as vezes que você jogar a brasa ardente na pessoa, e não importa se você vai acertar ou se você vai errar, mas a sua mão toda vez você queimou. Então, sempre toma cuidado, tá certo? Relaxe sempre, vai falar com o rebelde, não grite com ele. Fale com a pessoa num tom de voz que ela entenda, e se ela estiver gritando, tenha calma que daqui a pouco ela mesma vai falar: nossa, eu tô falando muito alto, né? Não preciso falar tão alto assim. E ela vai se tocar e vai baixar o tom, tá certo? Tem a pessoa também que gosta de falar mal da equipe, falar mal da empresa. Esse tipo de pessoa acaba prejudicando a equipe como um todo, forma aquela panelinha, separa uma turma da outra. E quando você trabalha em equipe, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tem que trabalhar todo mundo em união, porque é uma equipe. Lembra que eu falei da engrenagem? Se aquela engrenagem tiver uma peça fora, a engrenagem não roda. Então, a gente tem que ter sempre em mente que a equipe tem que estar numa boa. E se tem aquela pessoa que fica falando mal, arrumando intriga, chama para conversar, conversa. Porque às vezes também, olha, não é querer defender essas pessoas, não. Mas às vezes a pessoa é aquele tipo de pessoa que já é de reclamar de tudo na vida. Então, ela nem percebe que ela está reclamando, porque já faz parte dela, na casa dela, em todo lugar que ela vai, ela gosta de reclamar. Sempre fica atento e conversa com ela. E se você vê que não está atendendo, tenha paciência e
Se por acaso você, com muita paciência, depois de muito chamar atenção, depois de tudo, você fala, meu amigo, porta da rua, serventia da casa. Porque não dá. A pessoa começa a desvalorizar onde está trabalhando, não dá, tá certo? Então, esse tipo de atitude não se deve tolerar, tá bom? E como que um líder lida com pessoas disciplinadas? Como será que o líder lida com pessoas disciplinadas? Eu vou passar para vocês algumas dicas agora, tá bom? Olha, primeira coisa, reconheça que a maior parte dos funcionários, das pessoas da equipe, às vezes acaba ficando difícil de lidar mesmo, indisciplinada. Às vezes uma dá nó, a outra fala, também vou dar nó, porque aquela deu, não aconteceu nada. Então, olha, vocês estão vendo como que é a cabeça das pessoas? Pessoa, quando está trabalhando, às vezes não é todo mundo que está interessado. Tem gente que só está interessada no salário no final do mês, né? Ou no dia 5, ou no dia que recebe, o dia do pagamento. Então, fiquem atentos a isso, tá? Reconheça que nem todo mundo é difícil, mas tem o pessoal que é difícil e tem aquelas pessoas que são difíceis, não é toda hora, mas de tempos em tempos, está com algum problema em casa, está estressado com alguma coisa que aconteceu, ou está sentindo alguma dor, uma dor de cabeça que tá. Então, às vezes, a pessoa tem mesmo umas atitudes que não agradam. Então, conversa, vê qual que é o problema, tá? Sempre haja sobre os fatos. Então, você, quando vai tomar uma atitude perante uma pessoa, você sempre deve agir pensando no que aconteceu. Não alguma coisa que você acha que pode ter acontecido, porque você pode acabar sendo uma pessoa injusta, tá certo? E não é isso que você quer. Eu acredito que não. É verdade que você quer ser uma pessoa justa, né? Mesmo porque se você não é uma pessoa justa, você pode sofrer umas consequências desagradáveis. E se você não viu aquela coisa acontecer, mas algumas pessoas vieram falar para você, mais do que uma, e você vê que não são pessoas de panelinha, porque você sempre tem que analisar a sua equipe, sempre tá de olho na equipe. E aí você vem umas pessoas conversar com você, explicar o que está acontecendo, tal, e pedem para você tomar uma atitude, não deixe para depois. Você viu, analisou, você conhece as pessoas da sua equipe, pensou bem, analisou. Às vezes você fica esperando ter evidência, e o clima lá no local onde você está lá com a equipe acaba cada vez ficando pior, até que vai chegar uma hora que ninguém aguenta mais. Pode perder pessoal bom da equipe, às vezes tem pessoas boas que não gostam de trabalhar com gente que dá trabalho, que é indisciplinada. Às vezes a pessoa é boa, ela é trabalhadeira, é disciplinada e ela vê que está sendo injustiçada, porque não acontece nada com quem não é disciplinado, ela acaba querendo ir trabalhar em outro local, certo? Então, fica atento a isso, tá? Bom, veja também se o problema não é com você. Sempre você deve lidar com o problema, tá? O problema tem que ser resolvido. Não leve para o lado pessoal. Então, indisciplinados, tá? Em relação ao atendimento telefônico que eu falei para vocês lá no comecinho, o que é que você pode fazer? Orientar a pessoa como você quer que atenda ao telefone, como você quer que seja feito um atendimento telefônico. Como atender, assim, nome da empresa, fulano de tal, boa tarde ou bom dia, sempre orientada, bom dia. Às vezes a pessoa não aprendeu em casa. Ué, o que a gente vai fazer? Educação, cada família tem uma forma de dar educação para os seus filhos. Cada empresa tem uma forma de atuar com seus colaboradores. Algumas não se importam de falar bom dia ou não falar bom dia. Outras fazem questão. Orienta, então, se a pessoa, ainda mais se for uma pessoa que está começando agora, tá?
Escreve no papel como que é que deve ser feito o atendimento telefônico. Se ela tiver com alguma dúvida, quem ela procura, tá bom? Não é querer falar que eu sou mais do que ninguém. Mas na empresa onde eu trabalho, eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos. E um dos treinamentos que eu fiz foi de normas internacionais. Norma ISO 9001, norma OSAS 18001. A norma ISO, como eu falei ontem, quem não assistiu, vou falar um pouquinho aqui. Ela é sobre a qualidade dos processos. E a norma OSAS, ela fala sobre segurança do trabalho. Eu tive essa oportunidade e nisso eu aprendi muita coisa que eu quero repassar para vocês. Não sou mais do que ninguém. A norma ISO, que fala sobre os processos, como que você tem um bom processo, ela ensina que os procedimentos, eles devem ser escritos. Então, quando você escreve o procedimento, fica mais fácil de uma pessoa que está fazendo uma atividade nova, ela não fica parando outra pessoa para executar uma atividade, para continuar a atividade que ela está fazendo. Às vezes está ali escrito, depois que fizer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Ela vai seguindo aquela listinha de como ela tem que fazer, que ela faz sem precisar tirar outra pessoa da atividade dela. Em relação a e-mail, às vezes a pessoa não sabe como que deve digitar, como é um português correto. Então, você pode deixar uns modelinhos prontos para a pessoa poder copiar aquilo e escrever do jeito que está lá, tá? Às vezes, se é no computador, bom, lógico, você pode escrever no papel, você pode escrever também numa planilha ou numa folha lá do Word, né? Do Microsoft Word, planilhas de texto mesmo, tá? Você escreve lá como é que alguns modelos, como escrever e-mail, quando acontece tal coisa. Eu não vou falar as coisas específicas, porque cada empresa tem a sua atividade. Mas vamos supor, como atender o telefone? Faz um procedimento lá. Nome da empresa, nome da pessoa, como que atende? Então, a empresa onde eu trabalho, por exemplo, é a Sabesp, a empresa que faz o saneamento de 371 municípios do estado de São Paulo, tratamento de água e esgoto. Então, a gente fala lá, Sabesp, Regina, boa tarde. Agora é boa tarde já, né? 14h quase. Tá dando o final do meu horário aqui. Então, e aí, orienta como que ela deve atender, boa tarde, bom dia. E aí, ter paciência, esperar o cliente ou a pessoa que está do outro lado da ligação, às vezes nem é cliente, às vezes é um fornecedor. Conversar, tirar dúvida ou pedir para falar com alguém, como que você faz, se você tem uma empresa que tem ramais, qual é o ramal de cada um, deixa tudo anotadinho. Ou se a sua empresa não tem ramal, é aquele telefone fixo, normal, sem problema. Chama a pessoa sem gritaria. Então, explica para ela, olha, se tiver que chamar alguém, põe o telefone aqui do lado, vai lá e chama a pessoa. Não sai gritando por aí. Imagina se tem 3 telefones. As 3 pessoas que atenderam vão chamar alguém, vai sair gritando por aí, ninguém sabe quem é quem, né? Qual a linha que eu vou atender. Certo? Então, sempre bons modos. Nem todo mundo conhece, né? A gente não custa nada. Porque não é que nem todo mundo conhece, não é no sentido de que as pessoas são mal educadas, mas é que cada empresa tem uma forma de atuar. E aí, às vezes, a pessoa também, como eu falei, ela tá lá começando agora. Então, tenha paciência. Como que a gente faz com a criancinha? Eu sempre falo da criancinha ali. Porque pessoas às vezes, parecem crianças. Então, como que a gente faz? A gente sempre tem paciência, né? Criancinha caiu, tá aprendendo a andar. Levantou, ai que alegria, caiu. Você não vai deixar a criancinha sem levantar de novo. Porque se você não incentiva a criança a continuar levantando para crescer e andar, ela não vai mais andar. Então, é assim também, tá? Então, sempre que você for orientar os seus colaboradores, as pessoas da sua equipe, você que é líder aí, tenha paciência. Sempre lembre que vocês trabalham em equipe. Então, o indisciplinado, ele tem que entrar no eixo. Porque se ele não entra no eixo,
acaba que a equipe como um todo acaba perdendo. Então, sempre quando for falar, olha, quando você deixa de fazer a sua atividade, meu amigo ou pessoa, fulano, quando você deixa de fazer a sua atividade, você acha que você está saindo no lucro. Só que quando você acha que você está saindo no lucro, o fulano lá, você é o fulano, o ciclano lá, ele está sobrecarregado, porque está sobrando, ele fazer a sua atividade mais a dele. Então, vamos ser todo mundo, trabalhar todo mundo junto, porque se um deixa de fazer, a engrenagem não vai rodar, certo? Quem é empreendedor quer que todo mundo trabalhe, quer valorizar todo mundo, e aí, para valorizar, tem que ensinar. Pessoa que fala muita gíria e a sua organização não é de ter pessoas que falam gíria, orienta, porque às vezes a pessoa é do dia a dia dela e ela não sabe, então faz isso. Pessoa de gíria, então, sempre dê uma orientação. A pessoa, quando some, você vai chamar atenção, sempre chama no reservado, tá? Chama no reservado, olha, você sumiu, não faça assim, tá? Às vezes a empresa nem deixa sair, né? Tem empresa que, apesar de não poder, tem empresa que não deixa nem no banheiro, tá? Isso é proibido, mas nunca se sabe o que se passa dentro de uma empresa. O Brasil tem tantas, vai no banheiro, fica lá, leva o celular no banheiro e fica lá 3 horas no banheiro, não pode, né? Falando em celular, tem aquelas pessoas indisciplinadas que elas, você marca uma reuniãozinha, é sempre bom fazer uma reunião com o pessoal, né? Eu sempre falo de fazer reunião. Reuniões curtas, às vezes uma vez ou outra por mês, assim, você fazer uma reunião mais demorada, fazer uma análise do mês, tal, tudo bem. Mas é bom fazer uma reuniãozinha para manter o pessoal mais unido, conversar um pouco, né? E às vezes você está fazendo aquela reunião que está passando alguma informação importante e aí tem gente no celular lá, e aí você passou uma informação importante, a pessoa, você não percebeu, a pessoa estava no celular e de repente ela não sabe o que foi falado na reunião, porque ela estava lá ocupada no celular, e aí responde e-mail com informação que ela não tinha, responde ligação telefônica com coisa que ela não tinha. Então, fica muito atento, hora de reunião não é hora, orientar o pessoal, olha, pessoal, agora nós vamos falar assunto importante, que é para todo mundo, então vamos prestar atenção. Fica atento, que eu vou falar, vou passar informações importantes, vai mudar a nossa rotina, depois dessa reunião vai ter coisa nova para fazer, vai ter informação nova para passar para os clientes, para os fornecedores, tá? Então, chama, quando você vai fazer reunião, sempre tá atento e lembrar o pessoal, desliga o celular, põe no modo avião, faça alguma coisa. Se quiser deixar no silencioso, deixe, mas não me atenda o celular, porque hoje vai ter coisa, a reunião vai ser de tal a tal hora, fique com calma, tá? Só se tiver alguém morrendo em casa para você poder parar, né? Mas ficar atento, porque às vezes o celular ele acaba atrapalhando. Tem empresas que precisam do trabalho com o celular. E aí, nesses casos, avalia, tá bom? E se a pessoa perdeu alguma coisa, sempre é bom fazer uma revisãozinha no final da reunião, que eu estou fazendo agora, tá certo? Faz uma revisão, então, do que foi falado na reunião, pergunta se alguém está com alguma dúvida, tá certo? Porque assim, as pessoas, elas ficam mais atentas e acabam que elas podem contribuir mais, elas podem contribuir, mesmo na reunião, elas dão mais ideias também, tá certo? E a pessoa rebelde é aquilo que eu falei para vocês, a pessoa rebelde, então, que é briguenta, nunca levante a voz com ela, mantenha um tom de voz agradável, se você estiver nervoso, respira fundo, tá certo? Respira fundo e tenha paciência com a pessoa. Porque se você vai responder de bate pronto, às vezes você acaba sendo injusto, falando alguma bobagem, alguma coisa que não deve falar,
tá? E a pessoa que só fala mal, então, da empresa ou da equipe, conversar com ela, ver o que está acontecendo, como que pode ser melhorado isso, tá certo? Aí você conversa e, como a criancinha, de novo eu vou falar, criancinha vai aprender a falar. Ela falou errado uma vez, você não acha bonito? Então, repete e incentiva ela a falar de novo, tá? Olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho família grande, né? E eu me lembro, o meu sobrinho, ele tinha uma preguiça de falar. Quando ele era criança, ele quase não falava. Aí, ele não falava, assim, para falar alguma coisa. E uma vez, cabelo crespo, né? Olha a situação. Uma vez, tinha um clips, enroscou no meu cabelo. Eu não sei como foi enroscar. Eu estava em casa, na casa da minha mãe, né? E ele, criancinha, estava lá também. E eu não sei como foi um clipe parar no meu cabelo. E ele mostrava assim para mim, e estava aqui atrás, eu, o que foi, Murilo? O que foi? E ele... e aí ele, eu incentivando ele, mas nem foi pensando. Eu falei, mas o que, Murilo? Que tá aqui? Ele, clips. Ele falou, gente, foi a minha alegria. Ele falou, clips. Você aguenta isso? Mas ele não falou clips, né? Ele falou clips, acho, nem lembro. Faz tanto tempo, ele já tá com 20 anos. Pessoal, é isso. Então, ó, fiz uma revisãozinha. Para você que tá chegando agora, volta lá e assiste que eu já tô terminando aqui, tá? Então, dá para você rever tudo. Essa live vai ficar disponível até amanhã, mais ou menos 1h da tarde. Aí, até esse horário, você consegue fazer uma revisão, tá bom? Vou agradecer a presença de vocês. Eu preciso voltar a trabalhar, que eu tenho só 1 hora de almoço, tá, pessoal? Então, isso é até dia 13 de maio. Dia 14 de maio eu tô de férias. Aí eu vou falar muito com vocês, tá certo? Aí vocês vão ter que me aguentar. Muito obrigada pela paciência de vocês, obrigada pela atenção. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, você pode clicar aí no... Se você está no Instagram, né? Porque hoje eu estou no YouTube, no Instagram, hoje eu consegui. Já testei tudo antes. Ontem foi o maior problema. O Facebook não deu certo. Mas, ó, clica nesse aviãozinho aí. Eu chamo de aviãozinho, é um triângulo, alguma coisa assim. E você clica aí e compartilha com o pessoal, tá bom? E se você está no Facebook, compartilha. Se você acha que vale a pena, se essas informações valem a pena para os seus amigos conhecerem, que eles podem melhorar lá nas equipes deles, tá? Se você achou que não, dá um descurtir aí, paciência, e coloca o comentário onde eu posso melhorar. Lógico, porque só colocar um descurtir aí, eu não sei o que é que eu posso melhorar, tá bom? Contratação de pessoas, eu falei lá, contratação em experiência, então 90 dias, 30 mais 60, 45 mais 45, mas enfim, vou terminar aqui, tá? Gente, muito obrigada, fiquem com Deus, um beijão e até amanhã, 13h27, outro assunto que vocês também vão gostar, tá bom? Obrigada, um beijo, fiquem com Deus, tchau!